O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deu 24 horas para a defesa de Jair Bolsonaro explicar o descumprimento de medidas cautelares que proíbem a transmissão ou veiculação de áudios e vídeos de entrevistas do ex-presidente nas redes sociais. A ordem veio depois que Bolsonaro foi ontem à Câmara dos Deputados, falou com jornalistas e exibiu a tornozeleira eletrônica. A gente até tem essas imagens e a fala dele. Vamos ver um trecho dessa visita e o que Bolsonaro disse. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação no nosso país. Uma pessoa inocente. Ao silêncio! Ao silêncio! Estão fazendo com eles presidente da República. Nós vamos enfrentar a tudo e a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Bom, Levi, vamos lá. Vamos trazer um contexto antes da gente falar, né, sobre essa medida do ministro Alexandre de Moraes, um contexto da visita do ex-presidente à Câmara dos Deputados, que foi tudo menos tranquila, né? Exatamente, Dani. Essa é uma visita que já estava prevista desde a manhã de ontem, de Bolsonaro. Primeiro, isso começou como um movimento ali de deputados da oposição, liderados ali pelo líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele, inclusive, o Sóstenes estava pessoalmente ali no aeroporto de Brasília, recepcionando e aplaudindo os deputados bolsonaristas que chegavam, entregando também bandeiras do Brasil para esses deputados, para eles tentarem fazer ali alguma mobilização na Câmara em favor de Jair Bolsonaro. E aí, Bolsonaro, durante a tarde de ontem, fez uma reunião com esses parlamentares, tinham alguns senadores ali também, né, tanto deputados como senadores. Primeiro fez uma reunião reservada com esses deputados. Esses deputados, depois, sem a presença de Bolsonaro, deram uma coletiva à imprensa, inclusive apontando ali que, no caso da Câmara, a prioridade total na volta do recesso a partir de agosto vai ser a votação do projeto de lei da anistia. Isso já era uma prioridade ao longo desses últimos meses, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, acabou não cedendo, e é um entendimento que agora, com o tarifaço do Trump, dos Estados Unidos, toda a situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro, tudo isso até dificultou o avanço desse projeto, mas os deputados dizem que agora, a partir de agosto, mais do que nunca, eles vão trabalhar por essa pauta. Enquanto que no Senado, eles anunciaram que a prioridade vai ser o avanço do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, outra pauta que também, pelo menos no cenário atual, dificilmente avança. Mas eles deram essa coletiva, depois retornaram para onde estavam, e aí, minutos depois, aí mais para o finalzinho da tarde, eles saíram junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso causou um tumulto muito grande, uma correria, um empurra-empurra. Bolsonaro passou ali primeiro pelo Salão Verde, né, que é uma área externa ali ao plenário, e ali, né, isso já, claro, mobilizando imprensa, alguns apoiadores, servidores da Câmara também, que estavam ali por curiosidade, muitos parlamentares. Aí nessa correria toda, né, nesse empurra-empurra, um fotógrafo acabou caindo em cima de uma mesa de vidro que tem ali no Salão Verde, e essa mesa acabou se quebrando. O deputado Nicolas Ferreira, do PL, né, de Minas Gerais, ele acabou também sendo atingido acidentalmente por um microfone, acabou tendo um pequeno sangramento depois debaixo do olho. Depois ele disse que estava tudo bem, que não foi nada demais, enfim. E aí depois, nesse empurra-empurra, o ex-presidente Jair Bolsonaro parou ali na escada antes da descida da Câmara dos Deputados para reforçar, né, o ponto de que ele está sofrendo uma humilhação do Supremo Tribunal Federal. Ali ele puxou, né, a barra da calça para mostrar a tornozeleira eletrônica. Isso é algo até que muita gente já especulava que ele iria fazer em algum momento, porque tem um impacto midiático, né, ele chegar e mostrar a tornozeleira e falar, né, que tudo aquilo está sendo fruto de um processo injusto. E aí a gente teve toda essa correria em que ele falou para a imprensa, isso foi veiculado nas redes sociais de diferentes parlamentares, também nas redes de veículos de imprensa
imprensa, naturalmente, e a partir daí o ministro Alexandre de Moraes interpretou que ele estava descumprindo a medida cautelar que proíbe ele a ter acesso às redes sociais. Vamos trazer aqui uma contextualização para a gente entender um pouco sobre essas medidas cautelares. Eu vou pedir para a nossa direção de TV colocar aí na tela para o nosso espectador ver o que foi divulgado na sexta-feira, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, quando saiu essa decisão e quando ele colocou efetivamente a tornozeleira eletrônica. As medidas cautelares que foram anunciadas são permanecer em casa entre 7 da noite e 7 da manhã, proibição de comunicação com outros réus investigados pelo STF, a proibição de acesso a redes sociais, o uso da tornozeleira eletrônica e não se aproximar de embaixadas ou de manter contato com embaixadores ou diplomatas estrangeiros. Aí nisso que foi, né, interpretado num esforço para evitar que o ex-presidente fugisse do país e tudo mais. Então houve até uma operação de busca e apreensão na casa dele em Brasília, onde foram encontrados, né, $14 mil em espécie, mais R$8 mil, se eu não me engano, em espécie também. E aí, e um pendrive que até o momento a gente não tem notícias, né, Levi, a respeito desse pendrive, que foi encontrado, se foi encontrado alguma coisa lá dentro. Mas, enfim. E aí, ontem, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esclareceu que veio, né, dar uma... Como é que eu posso dizer? Esclarecer mesmo, né, Levi? Assim, o alcance dessas medidas cautelares que também se aplicam a transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma de rede social em contas de terceiros. Ou seja, não é só Bolsonaro acessar redes sociais dele, né, das redes sociais próprias, mas também ele aparecer e dar essas entrevistas e, né, emitir novos comunicados, digamos assim, depois que essas medidas cautelares entram em vigor, que foi aí a partir da sexta-feira. Então, por isso, essa movimentação no sentido de pedir essas explicações para a defesa do ex-presidente, que tem até o final do dia de hoje para enviar essas justificativas para o ministro e por conta da questão de ter aparecido aí nessas entrevistas, de ter dado essa entrevista, aparecido na Câmara dos Deputados e falado, mostrado a tornozeleira, enfim, e claro que isso apareceu em todas as redes sociais, né, Levi? Foi o assunto de ontem. Exatamente. Até ontem à tarde, essa questão de até onde Bolsonaro pode dar entrevistas ou não, isso ainda não estava muito claro. Tanto que ele tinha agendado uma entrevista no comecinho da tarde ontem para um veículo de imprensa aqui de Brasília e, em cima da hora, ele mesmo decidiu cancelar porque ele queria uma garantia de que aquilo não fosse retransmitido nas redes sociais e não recebeu essa garantia. E aí, por isso, ele acabou cancelando. E aí veio esse despacho de Alexandre de Moraes dizendo que essa restrição, né, não se limita às publicações pessoais de Bolsonaro, mas também a conteúdos compartilhados por terceiros, por qualquer pessoa, por apoiadores. E isso, na prática, acaba impedindo, acaba inviabilizando mesmo que Bolsonaro dê uma entrevista para uma televisão, para um jornal, para uma rádio, enfim, e mais ainda para um canal de internet, né? E aí, com relação a essa situação agora da defesa, os advogados de Bolsonaro têm até o fim do dia para enviar essa manifestação ao ministro Alexandre de Moraes, e aí no próprio despacho o Moraes afirma que, né, caso não haja essa manifestação, há o risco de ser decretada a prisão do ex-presidente. Agora, também é discutido aqui, se fala aqui nos bastidores, que talvez, mesmo nesse caso, ainda não seja decretada uma prisão, que talvez Moraes, pelo tamanho da figura de Jair Bolsonaro, né, pela repercussão que teria uma prisão, que geraria, exatamente, pela comoção, ainda mais que seria uma prisão gerada por um motivo, entre aspas, menor, né? Porque o que muita gente imagina aqui é que só seja decretada a prisão depois de uma eventual condenação. Então, caso isso aconteça nesse contexto de descumprimento de medidas cautelares, talvez Moraes ainda adote alguma cautela e tome ali uma medida um pouco mais amena, como o estabelecimento de uma multa, por exemplo, contra Jair Bolsonaro. Então, talvez essa situação ainda não escale no sentido de chegar já
a uma prisão preventiva, talvez Moraes, caso não haja uma explicação convincente ali dos advogados, né, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, talvez ele adote ali uma medida, um meio termo, para que essa situação não escale tanto assim. Até porque há um questionamento também, né, Levi, assim, uma análise até de uma questão dessa restrição de entrevistas, por exemplo, um veículo de comunicação que não poderia dar, né, entrevistar o ex-presidente, então ficou uma coisa meio no ar, realmente, né, assim, do tamanho dessas restrições, até porque o ex-presidente deu uma entrevista logo depois de sair da Secretaria de Justiça, né, a gente até transmitiu aqui no Primeira Análise de sexta-feira, você estava aqui comigo também, e ele falou com a imprensa, falou sobre a tornozeleira, né, trouxe mais uma vez ali os seus questionamentos a respeito do processo, mas isso não tinha sido questionado anteriormente, né, e aí a partir do momento em que o ex-presidente vai à Câmara dos Deputados e aí fala com a imprensa mais uma vez, enfim, isso vem, né, assim, ele faz esse esclarecimento também. No mesmo dia, né? Não foi logo depois, na verdade, né? Esse esclarecimento sobre a questão das entrevistas, as retransmissões, ele veio antes ali dessa entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro na Câmara. Mas aí existia até, né, Levi, uma previsão de que o Bolsonaro fosse novamente à Câmara hoje, mas que isso não vai se concretizar de fato. Pois é, isso também já estava previsto desde ontem à noite e a gente tem tido até uma sucessão de fatos agora pela manhã lá na Câmara dos Deputados. Primeiro, o Bolsonaro desistiu de comparecer, né, porque a gente tinha previsto para agora de manhã sessões em 2 comissões da Câmara, comissões que são presididas por deputados do PL, a de Segurança Pública e também a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Lembrando que o Congresso está de recesso, formalmente de recesso, inclusive nos últimos dias, o Hugo Mota, presidente da Câmara, até enviou um ofício reforçando isso, mas mesmo assim, esses deputados insistiram em marcar essas sessões até como um ato simbólico, né? Até para reforçar essa defesa de Bolsonaro, independente do que aconteça, e de que não seria momento de fazer recesso, e sim de lutar pela liberdade, pelos direitos do ex-presidente Bolsonaro. Só que, agora de manhã, o Hugo Mota enviou um novo ofício proibindo a realização de sessões temáticas na Câmara, justamente porque nós estamos no recesso. Os parlamentares estão lá, inclusive a nossa colega Luciane Landim, ela está lá e ela até nos enviou imagens e nos relatou que o corredor ali das comissões está sendo bloqueado, né? Assim. Está sendo bloqueado. Até tem essas imagens na tela, nosso espectador está vendo as imagens que vocês mandaram para a gente aqui, Levi, também. Pois é, algumas das comissões estão com a entrada bloqueadas até por tapumes, porque algumas estão em obras, inclusive, nesses próximos dias, mas a gente recebeu aqui agora também que esses deputados, os da Comissão de Segurança Pública, no caso, eles conseguiram entrar em um dos plenários, porque são 12 plenários, né, muitos deles chegaram cedo, inclusive, até para garantir essa presença, eles até imprimiram uma moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o que estava na pauta dessas 2 comissões eram moções de apoio, moções de louvor ao ex-presidente Bolsonaro, que são matérias simbólicas ali, que os deputados podem aprovar, como também podem votar moções de repúdio, né, moções de censura, enfim. E eles, até onde a gente sabe, então essas sessões das comissões não vão ser realizadas por causa desse novo ofício do Hugo Mota, mas eles estão com uma moção impressa ali como um ato simbólico mesmo. E sobre essa desistência do ex-presidente Bolsonaro, a gente não tem a gente tem a confirmação da desistência, mas não tem uma manifestação formal de por que ele decidiu não ir, né? Mas a gente pode dizer que se ele voltasse hoje para o Congresso, tendo ou não essas sessões aí nas comissões, ele correria novamente
novamente o risco de a gente ter cenas parecidas com as de ontem. Talvez não com aquele mesmo tumulto, né, com aquela correria, mas com Bolsonaro eventualmente falando para as câmeras, o que certamente iria parar nas redes sociais. A gente sabe, né, possivelmente pode ter tido uma orientação ali dos advogados para que ele não faça isso, provavelmente teve, mas a gente sabe que o presidente, ele é impulsivo em muitos momentos, né? Em muitos momentos ele não se segura, então correria esse risco de descumprir novamente a medida cautelar e aí Dá uma prisão mesmo, né? Exatamente, agravar ainda mais a situação dele. Essa comoção, justamente, né, Levi, que é uma das questões que eu imagino que o Moraes tem tentado evitar, assim, né, com esse afastamento do ex-presidente das redes sociais e com também esse impedimento de que ele fale, né, também com veículos e que ele apareça em outras transmissões e tudo mais. Isso tem sido levado em conta por Moraes e por outros ministros do Supremo já há bastante tempo, né? Muitos deles acreditam que já havia motivos para prender, seja de forma temporária ou de forma preventiva, o ex-presidente Bolsonaro já há pelo menos alguns meses. Inclusive, antes de Moraes adotar essas medidas cautelares que a gente viu na sexta-feira passada, chegou a ser discutida a prisão preventiva mesmo de Bolsonaro, né, ali internamente no Supremo, mas acabou que os ministros decidiram que ainda não era o melhor momento. Agora, na prática, né, Bolsonaro, usando tornozeleira eletrônica, com o recolhimento domiciliar, todas as restrições em relação às embaixadas, é quase como se ele estivesse num regime semiaberto. Sim. Né? Ele só pode estar fora de casa entre 7 da manhã e 7 da noite. Então, o próprio Moraes ele deixa isso claro na decisão de sexta-feira, de que as medidas foram uma alternativa à prisão domiciliar, porque os ministros entendem que é necessário limitar a liberdade, né, de ir e vir do ex-presidente, pois entendem que ele tem atuado ali para prejudicar as investigações junto ao filho dele, o Eduardo Bolsonaro, né, que estaria atuando aí junto ao governo dos Estados Unidos para sancionar o país, sancionar os ministros e pressionar pelo fim das investigações, por uma anistia a Bolsonaro. Então, os ministros têm esse entendimento, entenderam que é o momento de restringir a liberdade de Bolsonaro, mas ainda não com uma prisão.